Nós estamos aqui na entrevista com os alunos e alunas formandos da Faculdade de Teologia, na quarta região eclesiástica. E nós estamos aqui com o nosso colega que vai falar para nós o seu nome, a sua igreja de origem, a sua idade, o seu estado civil, para que nós possamos estar divulgando esse vídeo para outros colegas pastores e pastoras te conhecer melhor. Bom, meu nome, boa tarde, primeiramente, paz do Senhor. Meu nome é Anderson, tenho 33 anos, sou natural de São João, Nepomuceno, Minas Gerais, Igreja Metodista Nova Jerusalém, pastor Eduardo. Sou casado com a Daiane, esse ano faz 5 anos, em novembro, graças a Deus. E estamos aí, Anderson, é muito importante para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, saber um pouco de como que foi o processo, do seu chamado, da sua vocação, da sua vinda aqui para a Faculdade de Teologia. Então, gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, como foi esse chamado seu. Ok. Então, bispo, o meu chamado tem 16 anos que eu estou na igreja metodista, Entrei na igreja dia 1º de março de 1997, foi num sábado, lembro até hoje da primeira pregação, onde o pastor pregava sobre a ovelha, o bom pastor, sua ovelha. Desde então a gente está caminhando na igreja, Sempre procurei ser envolvido, me apaixonei assim de cara quando entrei na igreja. Foi um momento muito especial para mim, não só para mim, para toda a minha família também. E desde então, ainda recente na igreja, eu senti despertado para isso. Eu lembro uma vez que eu sentado numa guia de rua, esperando abrir o serviço para poder trabalhar, e eu virei para Deus e falei assim: Senhor, se um dia eu tiver que ser pastor, que não seja só com a minha vontade, mas que seja o Senhor me chamar para tal ministério. Isso tem muito tempo. E desde então eu percebi que Deus foi encaminhando as coisas. Eu comecei a primeiramente sentir essa vocação dentro de mim. E o mais importante é que a própria igreja ela foi reconhecendo esse chamado na minha vida, E desde então, os próprios membros, a própria igreja começava até, às vezes, num tom assim, de seriedade, mas de forma brincando, assim: pô, você é igual pastor, tal, você prega igual pastor, tal. E eu, às vezes, não dava muito bola para isso, mas eu ficava sempre guardando, era igual Maria, sempre guardava no coração aquilo que se falava para mim. E muitas coisas foram acontecendo, tive muitos sonhos, tive muitas revelações, essas questões todas assim, com Deus, experiências com Deus, e fui percebendo que Deus estava me vocacionando. Tive minha primeira experiência com o POV em 2002, não consegui concluir devido a eu não tinha o 2º grau completo, foi uma primeira tentativa. Na época era o pastor Jaider, que era nosso pastor lá em Minas Gerais, São João, e desde então passou aquele tempo, depois eu não mexi mais, fiquei na minha, mas de repente o chamado começou, novamente aquela chama começou a reacender em mim, e eu sempre orando, buscando de Deus, perguntando se aquilo era realmente de Deus. Essa sempre foi a minha oração, e sempre guardando tudo que eu recebia de informação, de palavra, sempre colocando a minha vida diante de Deus. E desde então eu percebi que Deus realmente tinha esse ministério para a minha vida. Sempre fui assim muito na minha, muito calado, desde a minha conversão. Foi um chamado que foi amadurecendo. Exatamente. Foi muito interessante assim, o processo que se deu. Até então, quando entrou o pastor Eduardo, foi enviado lá para São João. Ali então eu comecei a perceber, ele começou a me dar muita força em relação àquilo. E aí então comecei a querer novamente fazer o POV e tal de novo. Aí foi quando eu entrei no POV de novo. E mediante tudo isso eu comecei a perceber que realmente, confesso que às vezes entrava em uma crise, assim, pensando sobre isso. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que não? Mas algo dentro de mim falava mais alto sobre isso. O período da decisão. Exatamente. Isso foi muito importante para mim. E em constante oração a Deus, buscando de Deus essa resposta. E estou aqui hoje. Eu vejo que é resposta de oração, resposta de Deus. E as coisas foram encaminhando. Eu e minha esposa, a gente casamos, ficamos 1 ano casados lá em São João e viemos em 2010 para cá.
conscientes, já com a outra cabeça. Eu lembro que o pastor Eduardo ainda perguntou antes, como é que você está? E eu falei para ele, pastor, agora eu estou preparado para ir para a faculdade. A gente sabe, o Anderson, que aqui na Faculdade de Teologia é um período, né, de crescimento, de apuração da fé. São quase 4 anos, né, que você está aqui. Eu queria que você falasse também um pouquinho da sua experiência nesses quase 4 anos aqui, as dificuldades que você enfrentou e também as coisas boas, né, que aconteceram na sua vida ao longo desses 4 anos e o que você vai levar das coisas boas, especialmente, das coisas difíceis também a maturidade, né, para o seu ministério na 4ª Região Eclesiástica. Então, bispo, acho que a primeira coisa que a gente sente, que eu senti muito, foi saudade, né? Saudade da família, saudade da nossa igreja, que eu nunca saí da igreja, assim, né, de uma forma como essa. Então, a primeira coisa foi saudade, foi lidar com a distância. E isso, para mim, foi um pouco difícil, né, lidar com isso. Mas, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa sempre guardava isso para mim. Né? E eu tive que conviver também com essa saudade com a minha esposa, né? Trabalhar isso com ela e tal. E graças a Deus nós superamos isso, né, de certa forma. Mas assim, tratando-se da vida acadêmica, essa questão toda em relação à faculdade diretamente, né, para mim foi uma ótima oportunidade que eu tive, porque dos 9 filhos da minha mãe, eu sou o primeiro a ter uma faculdade. Né? Eu sou o 5º, né? Eu sou o filho do meio, né? Então, assim, para mim está sendo uma experiência, não tenho que reclamar de nada, porque foi uma oportunidade que foi cedida a mim. Então, para mim tem sido uma grande satisfação e o que eu posso estar levando daqui... Isso é significativo. Exatamente. Né? O que eu posso estar levando daqui quer dizer, a faculdade me ajudou a ampliar a minha visão a respeito da vida, a respeito, né, da igreja também, né? E me ajudou muito nisso, né? Poder ter uma visão mais ampla das questões da vida mesmo, da própria vida acadêmica. Eu nunca tive contato com a vida acadêmica como eu tive aqui. E a faculdade, eu estou podendo levar isso de bom, esse conhecimento, essas contribuições que eu tive aqui, a amizade que eu pude fazer aqui, e essa experiência de conhecer pessoas diferentes, né? Pessoas que pensam diferente, pessoas de outros lugares diferentes. Então é uma experiência que para mim está sendo muito válida, conviver com tudo isso. Então acho que é isso, que seja isso. A gente sabe que quem está no 4º ano faz o seu trabalho de conclusão de curso, né? Sim. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho de conclusão de curso, qual é o tema e o que você está desenvolvendo nele, né, para ter a sua formação aí. Okay. Então, meu TCC, ele, na realidade, o tema que eu estou trabalhando é um tema que despertou desde o meu primeiro ano, praticamente, né? Desde quando se falou de TCC, eu nem sabia o que era isso. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Até então que eu pensei num tema que eu já tinha trabalhado de certa forma quando eu trabalhava como agente comunitário de saúde, que é sobre a violência doméstica. Um tema que muito me incomodou, né? É um tema que eu já vivenciei isso, né? Já presenciei, então assim, sempre me incomodou isso. Então desde o primeiro ano eu venho com esse tema na mente. Então eu trabalho a violência doméstica, que é o cuidado pastoral junto às mulheres que sofrem violência. E é um tema que para mim, primeiramente me inquietou muito, mas depois que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, fazer as pesquisas, comecei a então entender melhor sobre essa situação, que é uma realidade do nosso Brasil, da nossa sociedade, e que o meu TCC então ele desenvolve mais assim, ele tem um caráter mais preventivo. Né, uma prevenção. Porque eu percebi no decorrer da pesquisa que a gente às vezes lida mais com as consequências do que a causa em si. Então meu TCC trabalha mais as consequências, ou seja, o que nós pastores ou a própria igreja em si, porque isso não é responsabilidade só do pastor, mas da própria comunidade, pode contribuir para poder tentar minimizar pelo menos o problema, que às vezes preventiva. Exatamente. Então eu trago assim diretrizes, eu trabalho com o cuidado pastoral em si mesmo, com as mulheres, que tipo de abordagem nós podemos fazer com essas mulheres que chegam na igreja, reclamam, ou às vezes denunciam para o pastor que está sendo violentado de alguma forma. Então eu procuro assim tentar cuidar, trazer, né, pelo menos na teoria por enquanto, né, até então a gente depois entrar na prática propriamente dita, o cuidado pastoral, uma boa acolhida, como orientar, o que nós podemos fazer na igreja para poder tentar trabalhar essas questões
situações, prevenir mesmo, para que essas coisas não venham a acontecer. Né? Então, assim, eu tento desenvolver um pouco esse tema. E eu acredito que é um tema que vai me ajudar muito no papel pastoral, porque é um tema que está aí, né? Bate as portas da igreja constantemente, dentre esses e outros. Né? Então, acho que esse tema vai estar ajudando, porque o meu foco é mesmo cuidar, é pastorear as pessoas e cuidar dessas pessoas que chegam muitas vezes feridas, machucadas, por uma circunstância. Nós sabemos que quem está no 4º ano vive a expectativa, né, de se formar, de voltar para a região. Por outro lado, a região também vive a expectativa de receber os seus alunos e alunas. Né? E nesse sentido, você tem que expectativas com esse retorno para a região? O que você pode contribuir com a região, com o seu ministério, com aquilo que você estudou e aprendeu aqui ao longo desses 4 anos que agora vai colocar em prática? Então, bispo, a expectativa é muito grande, né, primeiramente. Né? A gente sempre fica pensando como vai ser. Né? A gente tem a tendência de sempre ter medo do receio, isso é uma coisa normal, né? Porque a gente não sabe o que vai vir. Mas são coisas que a gente supera. Né? Primeiro, eu acho que eu tenho a convicção dessa vocação, desse chamado, e isso então ajuda eu lidar com esse receio, e a expectativa acaba se tornando uma coisa até positiva para a gente. Eu acredito, bispo, e é uma coisa que eu pretendo, se a Deus assim permitir, né, contribuir mesmo com a igreja, estar ajudando no que for preciso, somar com a igreja, né? Primeiramente, contribuir com o reino de Deus, que acho que é a prioridade. A gente sabe que há muitos desafios, eu tenho convicção disso, que há muitos desafios, que o ministério pastoral é um ministério árduo, mas também tem os seus momentos agradáveis, né? Mas eu acredito que, e eu espero de mim também, né? Isso é uma coisa que eu talvez possa me cobrar constantemente, de poder ajudar na igreja, de poder estar sempre disposto a fazer o que for preciso, para a gente poder caminhar bem, somar com a igreja metodista, né? Com o ministério pastoral também, em prol da missão, em prol do crescimento da igreja, né? Igual está sendo o foco da igreja, o discipulado, né? Então, assim, no que for preciso contribuir, a gente vai contribuir. E esse é o meu foco. Espero conseguir, né, superar essa expectativa e bola para frente, né? Bola para frente, bola né? Pra frente, com a graça de Deus. Amém. Pois é, estivemos aqui então com o Anderson, nessa breve entrevista, ouvindo dele, né, tudo que ele colocou, da sua vida, das suas expectativas, do seu chamado, da sua vocação. E esperamos te receber em 2014, na 4ª região eclesiástica, e que você realmente possa contribuir para todo o processo do reino de Deus na 4ª região eclesiástica. Obrigado.